Olá, eu sou Adamek Guimarães e você está no canal Física MLT. E vamos para mais uma questão do ITA. Questão de número 4. Sejam duas bases de lançamento de foguete. A primeira localizada em uma cidade no equador terrestre e a segunda na latitude de 60 graus. Assinale a alternativa que corresponde à melhor estimativa da razão entre os impulsos necessários para que um foguete seja lançado ao espaço partindo da primeira base e da segunda base. Então aí as alternativas que foi colocada no enunciado. Uma questão até interessante, porque não faz muito tempo eu resolvi a questão do ímã que envolve aí velocidade de escape, tá certo? Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão? Resolução. Bom, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Lembrando que o impulso é uma grandeza vetorial, tá certo? Então vamos pegar aí a Terra. Vamos pegar uma vista lá do Polo Norte, tá certo? Bom, levando em consideração que a Terra, vista aqui pelo Polo Norte, executa o movimento de rotação no sentido anti-horário, então, olha, nesse ponto aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, a velocidade do foguete é igual à velocidade de rotação da Terra e aponta aqui, olha, da direita para a esquerda na direção tangencial, tá certo? Então aí nós podemos até assinalar que a quantidade de movimento inicial do foguete vai se dar exatamente nessa direção, tá certo? Bom, qual é o desejo do lançamento? É promover aqui no foguete um impulso de tal forma que ele tenha uma quantidade de movimento final suficiente para escapar da Terra. Bom, como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, está aí a direção e o sentido da quantidade de movimento final, tá certo? Após a atuação do impulso, ok? Bom, como quantidade de movimento inicial, nós temos a massa do foguete, a velocidade angular de rotação da Terra vezes o raio da Terra, tá certo? E como quantidade de movimento final, desejamos que o foguete então consiga escapar da gravidade da Terra, tá certo? Eu vou até deixar aqui o card para vocês olharem a aula do IME em que eu falo a respeito dessa velocidade de escape. Então tá aí, olha, a quantidade de movimento final vai ser a massa do foguete vezes a velocidade de escape. Lembrando aí, a expressão da velocidade de escape, raiz quadrada de 2 vezes a constante de gravitação g vezes a massa do planeta Terra, dividido pelo raio da Terra. Isso vai me dar, substituindo os valores que eles colocaram lá no comecinho da prova, um valor de 11,3 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Tá certo? Bom, então vamos lá. O impulso, então, observando aqui essa figura, olha, ele vai ser dado por raiz quadrada da quantidade de movimento final ao quadrado menos a quantidade de movimento inicial ao quadrado. Tá certo? Lembrando, né, o impulso é uma grandeza vetorial. Eu tenho que fazer essas relações aqui por conta dessas direções aqui dos vetores. Tá certo? Bom, eu não sei a massa do foguete, mas de certo aqui, olha, eu já coloquei em evidência, tá? E eu vou ter aí a raiz quadrada da velocidade de escape ao quadrado menos a velocidade angular da Terra de rotação vezes o raio da Terra elevado ao quadrado. Tá certo? Bom, na altura do Equador, ômega vezes o raio da Terra, isso vai me dar 2π sobre o período de rotação da Terra, 86.400 segundos, dividido, aliás, multiplicado, tudo isso multiplicado por 6,4 vezes 10 a sexta, pois foi o raio dado lá no enunciado, lá no comecinho da prova, isso vai me dar um valor de 465,19 metros por segundo. Tá certo? Bom, substituindo então na expressão do impulso na altura do equador, nós vamos obter aí um valor aproximadamente igual a 11,29 vezes a massa do foguete, vezes 10 elevado à terceira. Tá certo? Nós vamos efetuar o mesmo cálculo, só que para uma base colocada na latitude 60 graus. Se você coloca uma base na latitude 60 graus, então você vai ter que utilizar aí o cosseno de 60 para
o raio da trajetória, tá certo? Está mais próximo um pouquinho aqui dos polos, tá? É como se ele tivesse mais ou menos nessa altura aqui, tá certo? Então, olha, eu vou ter aí na latitude 60 graus, ômega vezes o raio da trajetória do foguete nessa posição aqui, mais ou menos, que é o raio da Terra cosseno de 60, tá certo? Tem segredo, né? É só utilizar aí, olha, os ângulos correspondentes, tá? Bom, então você vai ter aproximadamente o valor de 232,60 metros por segundo. E se você efetuar os mesmos cálculos, você vai encontrar aí 11,297, ainda tem um 6 ali, né? Vezes a massa do foguete, vezes 10 elevado à terceira. Bom, ali que é a razão entre o impulso oferecido na altura do Equador e o impulso aí oferecido na latitude 60 graus. Você vai encontrar um valor aproximado de 0,99933. Bom, isso corresponde aí a um valor bem próximo, dentre as alternativas que ele ofereceu, a letra B, tá certo? Na letra B, se não me falha a memória, ele colocou lá 0,98, tá certo? Curioso aí, não chegou exatamente igual, claro, também é um valor aproximado, tá? Então tá aí a resolução dessa questão, uma questão bem interessante, não chega a ser uma questão extremamente difícil, tá? Mas ela requer aqui o conhecimento da velocidade de escape, requer também o conhecimento do tratamento vetorial, tá certo? E requer também o conhecimento aí do período de rotação da Terra, tá? Eu coloquei aí em segundos, tá certo? Sem problema nenhum, tá? Embora não tenha sido dado o valor de π, eu utilizei aqui o valor de π aproximado de 3,14, tá certo? O que você achou dessa questão? Muito fácil, fácil, intermediária, média, difícil? Coloque nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dá seu joinha. Até a próxima!